esquecer. Então, estamos iniciando a gravação da webconferência do dia, edição 26/5, turma EN 24121, EN 36020, Laboratório de Sistemas Operacionais e Sistemas Operacionais Proprietários. Boa noite a todos, o pessoal que está chegando agora. Beleza? Como estão todos aí? Tudo certo com vocês? Com a família? Beleza? E aí o pessoal que está chegando. Bom, enquanto o pessoal tá entrando aí, né? Deixar aqui registrado para vocês. Essa semana que vem, a gente vai ter a quarta semana de projetos de TI, né? Onde vão ser apresentados os projetos que foram desenvolvidos nos PCAs aí de todos os períodos, tá certo? E também, além disso, vão ter algumas lives, né, algumas palestras, alguns bate-papos aí com profissionais, professores, e eu já mandei aí um aviso aí, já publiquei um aviso aí com o anúncio da semana, com a programação e com os links, né, das atividades, tá? Desde segunda até sexta, manhã e noite, tá certo? Então, semana que vem a gente não vai ter uma atividade assim formal de aula, ok? Certo? Mas vão ter essas atividades vão ter, além da presença, né, a possibilidade de vocês complementarem e fazerem horas complementares. Okay? Então está lá publicado lá no aviso, vocês devem ter recebido aí um e-mail, né, falando aí dessas atividades, certo? Vamos dar aí mais uns 5 minutinhos para ver se o pessoal, enquanto o pessoal está entrando aí, tá? Esqueci de pegar minha água, enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou pegar um copo d'água para mim e já volto, tá?
Vamos lá, gente. Voltei. Então, oi, me ouvindo aí direitinho? Beleza. Bom, essa semana eu devo publicar aí, vocês fiquem atentos aí às publicações do Ava, tá? A gente ainda não sabe exatamente, eu ainda não pensei aqui toda a estratégia, mas essa semana eu devo publicar as atividades aí que a gente vai fazer para recuperar aí as notas e o pessoal que não fez as avaliações aí da primeira avaliação, certo? Então a gente vai ver um mecanismo aí para recuperar os trabalhos, né? E também a avaliação. Provavelmente a gente vai liberar uma segunda avaliação aí para o pessoal que foi muito mal e para o pessoal que não fez. Eu vou fazer o levantamento lá na plataforma de quem não fez a prova, de quem foi muito mal, e vou gerar um novo teste aí e comunico para vocês aí a data aí para esse pessoal, tá? E também já vou preparar e também em relação aos trabalhos, eu vou ver aí que estratégia a gente vai fazer também aí para recuperar a nota de vocês. Provavelmente já vou publicar isso essa semana, tá? Para ajudar aí o pessoal que não foi muito bem aí na primeira avaliação, tá certo? Então fiquem bem atentos aí, porque a hora que eu liberar, vocês isso deve tudo acontecer aí nos próximos 15 a 20, 2 a 3 semanas, tá? Que é para a gente poder fechar aí as atividades aí até a segunda, terceira semana de junho, ok? Então, fiquem atentos aí nos e-mails que a gente vai liberar essas atividades aí, tá? Ok? Bom, então vamos lá. Vamos lembrar aqui, né, na aula passada, que a gente fez, né? A gente instalou um pouco meio aos trancos e barrancos, mas a gente criou, né, o AD, né? A gente criou o Active Directory e inseriu, né, a minha máquina aqui no Active Directory. Depois, no final, ela demorou a voltar à tela, né? Porque acho que o outro computador lá deu uma adormecida no final, e aí ele e aí a máquina perdeu a conexão aqui, ficou com uma tela preta lá, que não voltava nada, mas já estava no finalzinho. Então a gente inseriu uma máquina no domínio, né? A gente criou o estabeleceu o Active Directory, que é o banco de dados do global de gerenciamento aí da rede Microsoft. E hoje a gente vai manipular esse Active Directory, criando usuários, né, grupos, mostrar como isso é feito e mostrando esse conceito, né, dos objetos do Active Directory, mostrando a questão dessa estrutura hierárquica, né, do Active Directory e falando um pouco sobre GPO, né, que são as políticas de grupo e como elas podem ser feitas, né, mostrando essa ferramenta de criação de políticas de grupo, certo? Na, na aula que vem a gente vai falar de NTFS,
né? Depois vamos ter mais uma aula sobre backup e, por fim, a integração do Windows com Linux, falando de Samba. Ok? Bom, então vamos lá, tá? Eu vou aqui compartilhar a tela aqui para a gente ir vendo. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer colocar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Vamos aí. Então vamos lá. Então a gente está aqui, ó, nessa máquina Windows, né, que eu instalei aqui. E aí uma diferença é que, se vocês olharem, né, o usuário aqui para fazer logon mudou, né? Eu criei aqui um outro usuário porque eu estou logando com o usuário do domínio, que esse é @en241.local, foi o nome que eu dei, né, ao domínio do Active Directory que foi criado. Então eu vou logar agora nessa máquina aqui, não mais usando aquele usuário local, que é o usuário aluno, né? Eu vou usar agora, né, um usuário global. Ah, ok, Cris, tudo bem. Tá, ok, ok. Pois aí, hoje tá, a macaca tá solta aí na net de vocês. Tudo bem. Eu vou fazendo aqui, né? Vou gravando. Se por um acaso alguém perder, depois, por favor, né, vocês entrem e revejam aí a gravação dos vídeos, tá certo? A gravação já está iniciada, então vamos lá. Então, vocês podem ver que o usuário que está aqui, né, não é mais o usuário local, é o usuário do domínio, tá certo? Eu vou colocar aqui a senha, eu botei a mesma senha lá do administrador, né? E aí ele agora vai logar, né? No domínio, tá certo? Ok? Bom, esse usuário que eu criei, ele é um usuário que tem direito administrativo, a gente vai mostrar isso para vocês. Então, logou aqui, eu estou com quem lembra dele, até mudou aqui a cara, né? Ele veio com uma apresentação que está padrão lá no domínio. E eu vou agora mostrar para vocês essa estrutura do Active Directory, né? Vou entrar aqui no painel de controle, ferramentas administrativas, né? E vou usar aqui uma ferramenta que se chama... Cadê aqui? Usuários e grupos aqui, usuários e computadores do Active Directory, que é a ferramenta que a gente usa, né, para manipular grupos e usuários dentro do diretório. Ok? Então, quando a gente abre, eu criei aqui um domínio de teste. Na primeira vez que você vai abrir, né, você vai encontrar aqui essa floresta que a gente criou aqui, né, chamada en241.local, que é o nosso domínio. Aqui vão aparecer os containers que são criados, né, por default. Esse aqui fui eu que criei, tá certo? Então, você vai ter aqui alguns objetos containers, né? Objeto unidade organizacional, objeto do tipo unidade organizacional e alguns outros tipos de objetos, tá certo?
Então, se a gente for olhar, isso aqui é a nossa visão do banco de dados do Active Directory, que é uma visão hierárquica. Aqui são os computadores, por exemplo, aqui só está aparecendo o meu computador, que só tem um computador colocado. Os controladores de domínio, também a gente só vai encontrar um computador, que só tem um computador. Tá certo? A gente vai encontrar os usuários, e aí aqui a gente vai usar não só usuários como grupos também, tá certo? Que são usuários pré-configurados, ou usuário administrador, o usuário que eu criei, né? João Antunes aqui para mim, e o resto são grupos de usuários que foram pré-estabelecidos pelo sistema, tá certo? Aqui a gente também tem outras pastas, né? Por exemplo, Managed Service Account são serviços e contas, né? Que são gerenciadas. Aqui são seguranças de estrangeiro que você usa quando você faz relação de confiança entre domínios. Mas, em geral, dentro de uma estrutura de médio porte, a gente vai usar só as pastas do built-in, né, que são os grupos pré-estabelecidos, tá certo? Aqui os grupos que existem, né, no computador, no domínio, né? Então, operadores de impressora, por exemplo, grupo guest, né, que é o grupo de convidado, os administradores, não abrindo o grupo administradores, né? Quem é membro desse grupo, né? Então, o administrador, né? O grupo domains admins, né? E o grupo enterprise admins, por exemplo, faz parte desse grupo administradores. Vamos ver se a gente tem o grupo aqui operadores de servidores, né? Quem é que é membro desse grupo e de quem esse grupo é membro, né? Ok? Deixa eu ver mais, de operadores de backup, vários grupos, né? Que estão criados aqui, ok? São grupos pré-estabelecidos do sistema operacional, ok? Bom, e os usuários, né? Também usuário administrador, alguns grupos também aqui, ó. Grupo domains admins, que são os administradores do domínio. Está aqui o meu usuário, né? E o usuário administrador, que é um usuário criado automaticamente pelo Windows, tá certo? É comum, tá certo? Em algumas organizações com critérios de segurança, a gente, depois que cria, instala o Active Directory, que cria o primeiro usuário com direito administrativo, é comum a gente desabilitar a conta do usuário administrador, tá certo? Por efeito de segurança, porque ela é uma conta impessoal, né? Porque nos registros vai ficar logado quem foi que logou. Ah, o administrador. Mas quem é o administrador? Tá certo? Então, uma vez que a gente promove as pessoas a domain controller, né? Aos administradores do domínio, o domain admin, a gente desabilita, né, a conta de administrador, tá certo? E aqui alguns grupos, tá certo? Bom, um serviço de diretório, ele tem essa estrutura hierárquica aqui, tá certo? E essa estrutura hierárquica tem por objetivo organizar os recursos. E existem objetos de alguns tipos. Deixa eu pegar aqui. Estrutura, deixa eu ver se eu acho aqui uma estrutura X500. Deixa eu ver. Vou pegar aqui do Penta.
Aqui. Isso. O padrão X500, como eu disse para vocês, o padrão X500 é o padrão do CCITT, aonde estabelece a forma de funcionamento e, entre outras coisas, a estrutura de um serviço de diretório. O serviço diretório da Microsoft, né, o Active Directory, ele segue mais ou menos essa estrutura do do X500, tá certo? Então, no X500, ele diz que essa estrutura de diretórios, ela tem alguns tipos de objetos. Então, por exemplo, o objeto raiz. Né? O objeto raiz, ele é a raiz da árvore de diretórios. Então, aqui no caso do Active Directory, né, o objeto raiz é aqui a nossa floresta, né? A nossa EN241 local, que é o nosso domínio, né? Então, aquilo é a nossa raiz. E aí, os objetos que são criados a partir dessa raiz podem ser objetos do tipo país. O objeto do tipo país, ele tem uma sigla, que é a sigla C, né? Que é o identificador dele. Então, é country, C de country, country igual a, e aí você vai ter o S para Estados Unidos, BR para o Brasil. Ele usa, né, o identificador de países definido na ISO. Né? Existe uma norma ISO que define qual é a sigla, né, de cada país. E o objeto país, ele normalmente, pelo X500, ele só pode existir debaixo do root ou debaixo de um objeto organização. Tá certo? Porque você pode definir o seguinte, que a minha organização, né, ela está acima dos países. Uma empresa multinacional, né, vai ter a empresa acima dos países. Outras organizações vão ter os países antes dos escritórios. Isso depende de como a organização é montada, tá certo? Então, os países servem para representar, obviamente, os países. Depois vem o objeto do tipo organização, né? O, né? Organization. O O, ele normalmente é utilizado para representar uma organização, né? Então, uma empresa. Então, por exemplo, se você estiver falando de uma holding, né? O que é uma holding? É uma empresa que detém outras empresas. Então, quando você estiver montando a estrutura dessa holding, faz sentido que a holding, né, que pode ser a raiz ou mesmo um objeto organização, tenha outras organizações debaixo dela. Cada organização representando o quê? Representando uma empresa que faz parte da holding. Tá certo? Outro tipo de objeto é o que eles chamam de OU, Organizational Unit. Normalmente, o Organizational Unit ele é usado para representar departamentos, setores, filiais de uma organização. Então, por exemplo, o setor, a contabilidade, né, ela é um departamento de uma determinada organização, tá certo? E, por fim, né, tanto o objeto país, quanto o objeto organização, como o objeto unidade organizacional, eles têm uma característica comum. Eles são objetos do tipo container, ok? Então, porque o que é um objeto container? O objeto container é um objeto que pode conter outros objetos. Tá certo? Então, por exemplo, um objeto organização pode conter um objeto unidade organizacional. Um objeto unidade organizacional pode conter um outro objeto chamado objeto unidade organizacional. Existem algumas regras. Por exemplo, um objeto unidade organizacional
não pode conter um objeto organização. Então, debaixo de um objeto unidade organizacional, você só pode ter outro objeto unidade organizacional. Né? Debaixo de uma organização, você pode ter vários objetos unidade organizacional. E, por fim, né, o objeto que a gente chama objeto folha, isso é o ponto final da árvore, é aquele objeto que não pode mais ser dividido. Normalmente, esse objeto ele vai representar um recurso da rede, um servidor, uma impressora, um computador, um usuário, um grupo, tá certo? Então, isso a gente chama de um objeto do tipo folha, certo? E esse objeto ele tem um padrão de nomeação, né? Ele é nomeado do objeto folha até a raiz, separado por ponto. Então, fica ponto .cn, ponto .ou, ponto .o, ponto. Parecido com o esquema de domínios, né? A gente não tem www.unigranrio.br, é o mesmo esquema de nomeação. Então, por exemplo, se a gente for aqui, ó, a gente pode ver que este usuário aqui, João Antunes, é joaoantunes.users.en241.local, porque é o nome que eu dei aqui, né, para o EN241, ok? Então, por que serve essa estrutura? Para que eu organize nossos recursos, certo? Então, aqui dentro do EN241, né, que eu chamei aqui, poderia ter outro nome, eu criei aqui uma turma chamada EN24121. Né? Posso criar uma outra turma aqui, ó. Né? Vou clicar aqui com o botão direito, novo, e ó, eu posso criar um computador, um contato, um grupo, né? Uma unidade organizacional, uma impressora, um usuário, uma pasta compartilhada, mas não posso criar o quê? Um objeto organização, tá certo? Porque o objeto organização já estaria aqui no Active Directory tem essa questão, tá? Então eu vou aqui criar uma nova unidade organizacional, por exemplo, ó, IN24120, que seria uma outra turma dessa disciplina, ok? Bom, dentro dessa disciplina, eu poderia, por exemplo, aqui criar uma estrutura que separasse organizacionalmente, né, os recursos. Por exemplo, eu posso ter eu posso querer dividir aqui, por exemplo, os recursos que são... Vou criar aqui uma outra unidade nacional chamado aqui presencial. Sei lá, presencial. E vou criar aqui, ó, uma outra unidade organizacional chamado EAD, por exemplo, ok? Criei essas duas unidades. E posso querer criar um usuário novo e posso colocar aqui o usuário, vou botar aqui, ó, usuário, estou dentro do EAD, vou chamar usuário EAD1, é o nome desse usuário. Né? Por exemplo, chamei. Qual vai ser o nome de login desse usuário? Posso botar uso EAD1. O nome de login desse usuário vai ser uso EAD1 @en241.local.
Posso botar uma senha aqui. Botar uma senha, vou confirmar essa senha. Aqui já posso definir aqui algumas características da senha. Se o usuário deve alterar a senha no próximo logon, se o usuário não pode alterar essa senha, se essa senha nunca expira, e posso criar essa conta desabilitada para ser habilitada futuramente. Tá certo? Vou dar um avançar. As senhas não coincidem. Tá lá, o usuário foi criado. Então aqui, né, tem lá os usuários sendo criados. Tá? Esse usuário criado no EAD, posso criar aqui um usuário no presencial. Vai ser aqui, ó, usuário pré-1. Vai ser uso pré-1. Mesma coisa. Aí criado aqui os dois usuários, né? Um usuário aqui e um usuário aqui dentro dessa estrutura. Ok? Bom, eu também posso organizar os recursos. Né? De que forma eu posso organizar esses recursos? Eu tenho várias formas. Por exemplo, eu posso definir, né, que os meus grupos, né, isso vai depender de como eu vou gerenciar os meus grupos. Se eu vou gerenciar os grupos a partir de cada container desse, como é que eu quero organizar isso? Né? Então, vou dizer assim, os meus grupos de usuários, eles vão ser de recursos, vão ser feitos nesse nível ou nesse nível? Né? Então, por exemplo, se eu quero criar grupos que vão definir a forma de atuação dos alunos, por exemplo, na sala de aula, do presencial, eu posso vir aqui e criar um grupo aqui, ó. Novo grupo, por exemplo, grupo 1. Grupo 1. E esse grupo ele pode ser do domínio local, ele pode ser global, pode ser universal, isso é, se for universal, ele vai atender a todos os domínios. E se ele é um grupo de segurança ou de distribuição. Grupo de segurança é aquele que você usa para definir a segurança dos recursos. E o grupo de distribuição serve apenas para você distribuir programas, né? Distribuir coisas dentro do domínio. Então está aqui o grupo. Quem vai fazer parte desse grupo? Né? Eu vou... Parte desse grupo vai ser o usuário... né? Vamos verificar nome. Está lá, usuário pré. Esse usuário faz parte desse grupo. Então, eu posso ter vários grupos e os usuários fazendo parte do grupo. Né? Para que serve o grupo? Ora, se eu quiser dar permissão para um determinado recurso, para um determinado diretório, para uma determinada impressora, para um determinado conjunto de usuários, eu dou, né, dou essa permissão, né,
através do grupo e não através do usuário de cada um dos usuários. Mas eu posso, por exemplo, nesse nível aqui, dividir as coisas, criar grupos, né, que sejam inclusivos para aqui, tanto para os alunos daqui quanto para os alunos daqui. Então, eu posso criar aqui um grupo, por exemplo, dentro daquele coisa chamado IN 241 21, eu estou na 21? Estou no 21, né? 21 traço usuários. Então, eu estou criando um grupo, né, para os usuários dessa turma, tá certo? E eu posso colocar, né, dentro desse grupo, tanto os usuários que são uso, né? Uso, deixa eu mandar ele aqui. Tanto esse usuário pré quanto o usuário do EAD, tanto presencial quanto o EAD vão fazer parte desse grupo aqui. Ok? Então, essa estrutura vai permitir que eu organize, né, os recursos da rede da melhor forma possível. Isso também dá uma facilidade visual. Por exemplo, eu posso criar aqui para o pessoal do presencial aqui dessa turma aqui, eu posso criar, por exemplo, uma impressora. Eu vou chamar aqui, ó, de IN24120, que na verdade é 20, né? Eu falei errado lá. Traço IMP1, é o nome que eu vou chamar lá a impressora. Eu toquei tudo aqui. IMP1. Então, criei uma impressora. Por quê? Devo ter dado aqui alguma coisa que eu não posso dar aqui. Acho que não vou. Acho que nesse caso aqui eu tenho que ter a impressora criada antes. Deixa eu ver. N241 21. Ver aqui. Não, eu tenho que ter criado a impressora lá. Eu não posso criar uma impressora sem que ela exista, né? E aí eu vou explicar para vocês isso já já. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aí. Pois é, o grupo é 20, eu troquei lá, obrigado. Eu vou resolver isso. Então aqui, ó, criei o grupo errado. Pô, o grupo não é 21, o grupo é 20. Então a gente pode renomear aqui o grupo sem problema. Tá certo? Então o grupo foi renomeado ali e os recursos foram, né, organizados, tá certo? Tá legal? Você vê que os usuários que eu criei aqui, ó, não estão dentro desse container aqui, ó. Certo? Por quê? Porque eles foram criados dentro desse container aqui, ó. Eu posso mover esses usuários de container? Eu posso. Mas vai depender da forma como eu vou organizar os seus recursos. Tá certo? Existem administradores, por exemplo, que preferem que todos os usuários fiquem dentro desse container user. Ok? Tem administradores que preferem pegar todos os grupos e colocarem num container grupos. Tá certo? Isso vai depender de como você vai estabelecer as políticas de segurança da rede. Ok? Até aqui está tranquilo aí? Então, a ideia
é que você crie uma estrutura que represente administrativamente, quer dizer, logicamente, a sua rede, independente, né, da estrutura física. Você pode criar aqui, você pode criar aqui toda... Oh, cadê? Okay. Você pode criar aqui toda a estrutura organizacional. Você pode criar um departamento chamado RH, outro departamento chamado contabilidade, outro departamento chamado vendas, ok? E dentro desses departamentos, colocar os usuários, os grupos, os computadores, ok? Você não precisa ter todos os computadores colocados aqui debaixo desse container, né? Você não precisa ter todos os usuários debaixo desse container. Você pode ter esses recursos distribuídos na sua rede. Isso, a distribuição, ela vai facilitar ou não determinadas tarefas administrativas, certo? Não tem uma fórmula. O que é melhor? Não tem uma fórmula exata. Vai depender de como você enxerga e aplica a segurança da sua rede. Ok? Aqui no... Deixa eu ver se eu consigo, se aqui... Novo... Do contato, grupo... Interorg. Person é uma pessoa interorganizacional. Não, MSN Mapping, alias da fila do MSQ, usuário, professora, pasta compartilhada. Você também pode criar aqui, ó, uma pasta compartilhada, mas você precisa dar o nome e o caminho da rede. Eu não sei se ele compartilha aqui. Deixa eu abrir aqui no meu computador aqui. Existe, por exemplo, vamos compartilhar aqui a pasta download, né? Que é C dois pontos. Eu vou criar uma pasta aqui debaixo do C para ficar mais fácil. Deixa eu entrar aqui. Eu vou criar uma pasta aqui chamada dados. Certo? E vou colocar essa pasta aqui. Peraí. Oi. Ué. Não permite. Você tá no próprio servidor, ô, Andrei? É, você instalou o Server Core Standard. Mas você criou um outro usuário? Porque quando você instala o servidor, ele cria um único usuário, que é o usuário administrador. Isso é padrão. Quando ele pede a senha do administrador. E aí você só pode logar com esse administrador. Depois que você criar um outro usuário, aí você pode logar com outro usuário. Você não está
O server core é só em inglês, tá? É administrator, né? Não é administrador. Você tem... Aí eu não sei, eu vou ter que dar uma olhada. Será que quando você instalou pelo VirtualBox você não teve esse problema aqui? Eu, o primeiro dia, fiquei aqui um tempão e depois é que eu me toquei que eu estava pondo o usuário errado, porque como ele é em inglês, né? É administrator, não é administrador. E aí eu fiquei um tempão aqui até que eu falei, pô, peraí, eu estou dando o usuário errado. Porque a gente fica aqui trabalhando em português direto e esquece que quando a gente instala, né, e o server core não tem português, e aí o usuário é administrator. No caso aí do VMware, eu tenho que dar uma olhada aqui. Depois eu vou simular aqui, vou ver, depois eu te respondo. Não tenho certeza. Agora, no VirtualBox, ele faz o processo normal de instalação. O que pode estar acontecendo é isso, você está usando a conta, ou deu algum problema na instalação, né? Ou você está usando a conta errada, né? Quer dizer, errado, está se enganando aí. Pode ser, eu fiz isso aqui direto aqui, fiquei aqui, pô, perdi uns 20 minutos aqui, quer dizer, não estava na aula, né? Mas como eu fui preparar o ambiente, eu instalei o servidor remoto, né? Quer dizer, não foi nem na hora de instalar, eu instalei o servidor direitinho, e aí botei o servidor na outra máquina e estava tentando aqui conectar no remoto e não conectava de jeito nenhum. Fiquei, sei lá, uma hora aqui tentando conectar, fazendo um monte de coisa, e aí não conectava, não conectava, não conectava. Aí eu olhei, peraí, aí falei, cara, eu estou botando a conta errada, não é administrador, é administrator. Aí botei administrator, o negócio passou. E semana passada também, eu também fiquei aqui botando a conta errada e esqueci de botar. Acontece, né? Às vezes a gente distrai e esquece que o negócio está com outra linguagem, né? E aí ele troca o nome, uma coisa maluca, né? Ele troca o nome do administrador, tá certo? Depois dá uma olhadinha. Eu vou tentar simular aqui, fazer a instalação pelo VMware e verificar isso para você, tá? Eu agora, assim, de cabeça, só posso imaginar isso. Tá legal? Desculpa aí não poder responder assim de pronto, mas eu não estou vendo essa questão. Então vamos lá. Então aqui eu criei aqui um dispositivo chamado dado, né? Eu vou botar aqui na questão da segurança, né? E eu vou botar aqui, você vê, usuários da minha máquina, usuários autenticados, né? Administradores da minha máquina e sistema. Então eu vou editar aqui essa segurança, né? E vou dar um adicionar aqui, né? E vou botar aqui. E aí você vê que ele está me mostrando aqui o domínio, de que local eu quero acrescentar, né? Eu quero acrescentar desse domínio. Então eu vou botar aqui usuários, vou pedir para ele verificar o nome. Ele botou o usuário, mas eu não quero, eu quero grupos, né? Tipos de objeto, eu vou pedir só grupos, né? Eu já sei por que ele deu errado, porque o grupo é users, né? Users, vou pedir para ele verificar, né? Não achou? Vamos botar aqui o S, ver quem ele acha. Está aqui, usuários autenticados, né? Então, eu vou botar aqui usuários autenticados e só vai deixar entrar aqui os usuários autenticados do domínio.
né? Então, os usuários autenticados vão poder fazer o quê? Né? Deixa eu editar aqui. Vão poder listar o conteúdo, modificar por enquanto não. Vamos deixa assim, é o padrão. Então está aqui um dados, tá certo? Eu vou fazer aqui, eu posso compartilhar ele daqui, né? A gente já tinha compartilhar com, né, pessoas específicas ou não, né? Verdades aqui, compartilhamentos, não está compartilhado. Eu posso compartilhar ele aqui, dar um nome, né, dados, mas eu vou ver se ele compartilha direto lá ou se ele precisa que eu compartilhe primeiro. E aí eu vou botar aqui, vai se chamar dados, né? E o caminho, não, ele precisa, eu tenho que compartilhar lá primeiro. Eu vou ter que compartilhar aqui primeiro. Foi o mesmo erro lá da impressora. Se eu falar, ele vai reclamar lá. Então, eu tenho que vir aqui e vou entrar em compartilhamento, vou compartilhar ele como dados. Compartilhar, tá? Tá lá ele compartilhado, tá feito. E aqui eu posso criar, né? Aí aqui eu posso criar aqui, por exemplo, né, uma pasta compartilhada. Aí ela vai se chamar dados, né? É o caminho da rede, né? O caminho da rede é aquele que eu tinha que pegar lá, que eu não lembro. É barra, 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 o nome da minha máquina, que é... Peraí. Tá certo? Qual é a vantagem? Olha só, quando eu clico, tenho ali a descrição, e eu posso, né, estabelecer algumas propriedades aqui, dizer quem gerencia essa pasta. Então, eu posso aqui atribuir, né, um gerente, por exemplo, para esse objeto. E criar algumas políticas, né, para aquela pasta compartilhada a partir dessa estrutura de diretórios aqui. Okay? Então, eu posso criar aqui vários objetos e gerenciar esses objetos por aqui. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que no serviço diretório existe um negócio chamado esquema, né? Então, o esquema é o conjunto de objetos que existem aqui. Tá certo? Então, por exemplo, eu não vou poder criar aqui uma cafeteira. Não existe aqui computador, grupo, contato. Eu não posso criar aqui uma cafeteira. Por quê? Porque a cafeteira não está no esquema. Já. Eu não posso criar aqui um objeto cafeteira. Por quê? Porque a cafeteira não existe cafeteira dentro do esquema do Active Directory. Mas se eu desenvolver, né, sou um fabricante de cafeteira, né, eu faço uma cafeteira e boto dentro dessa cafeteira um software, né, e quero que esse software possa ser controlado, né, pelo Active Directory da Microsoft, né, tenho APIs para que eu consiga, no momento da instalação, né, o administrador possa estender o esquema do Active Directory, né, a gente chama isso de estender o esquema,
e colocar aqui dentro desse esquema um objeto cafeteira XPTO lá, que são as minhas cafeteiras. Aí, quando eu instalo a cafeteira, né? Boto a cafeteira na rede, configuro o IP que eu vou instalar, roda o software de instalação da cafeteira, eu consigo criar um objeto cafeteira, né, que possa ser inserido aqui. Pô, e qual é a vantagem de você fazer isso? Né? É você poder gerir, né, essa cafeteira daqui. Então, você poderia abrir a cafeteira daqui e dizer quem pode tomar café na cafeteira, quem é que pode dar as configurações de se o café é forte, fraco, sabe? Quem é que a contabilidade do uso da cafeteira, eu posso estabelecer tudo isso por aqui, né? Essa é que é a parte legal do Active Directory, ok? Pedro, você quer mostra de novo o quê? Como se compartilha o diretório? Ah, tá. Isso a gente vai ver ainda lá no NTFS de novo, mas a gente compartilha um diretório, a gente cria um diretório, né? Eu criei esse diretório aqui local, eu poderia estar fazendo isso lá no servidor, tá? Eu poderia estar fazendo salvo servidor, mas eu fiz aqui da minha máquina. Você vê que eu criei aqui na minha máquina, criei um diretório, entrei em propriedades e escolhi aqui compartilhamento. E compartilhei ele na rede, né? Tá certo? Compartilhei ele aqui. Depois que eu compartilhei, eu estabeleci aqui uma segurança, né? De quem poderia, né, acessar o sistema. Quem é que pode acessar essa coisa, né? Até acho que eu esqueci de salvar aqui, né? Ó, editar aqui, eu vou adicionar, né? E vou adicionar aqui um grupo. Estou vendo que ele não está achando. Ah, porque não tem mesmo. Deixa eu pegar um grupo aqui. É Domain Users. Tá aqui, o nome do grupo é Domain Users. Tanto tempo que eu não mexo nisso que eu esqueci aqui. Então o grupo é Domain User. Então eu vou aqui, né? Domain. Vamos ver se ele acha aqui. Ah lá. Agora sim, ó, eu vou botar aqui o Domain Users, né? E vou dar um OK. Então pronto, aqui o Domain Users, os usuários do domínio podem acessar essa minha pasta, né? E podem fazer o quê? Podem ler, executar, listar, né? Gravar, eu posso deixar gravar aqui, ó, gravar coisas lá dentro. Aplico e OK. Então agora eu tenho o grupo Domain User. Até bom você ter pedido, porque eu tinha esquecido de salvar lá e tinha feito errado. Então aqui o Domain Users, né, pode ter direitos nessa pasta. Tá certo? O que mais? Aqui em pessoas, aqui ele já está, né, lá, Domain Users por default, que tipo de acesso ele pode ter. Leitura e gravação, e posso remover esse compartilhamento, tá certo? Posso botar aqui leitura e gravação, posso botar leitura, ou posso... Ali estava personalizado, agora aqui eu já mudei, né? E na rede Windows, isso a gente vai falar na unidade que vem, tá? Mas a gente pode ter... Você tem dois tipos de direito. O direito do compartilhamento e o direito do NTFS. Qual que vai valer? Aquele que é mais restritivo. Então, por exemplo, aqui eu disse que o Domain Users só pode ter leitura. Tá? Fiz aqui. E aqui dentro, ó, eu vou repetir isso lá depois. Eu disse que o Domain Users, né? Aí ele agora mistura os dois. Que eu tinha dito que ele podia modificar aqui, ó. Agora não pode mais. Por quê? Porque valeu aquele que é mais restritivo lá.
Então, não adianta eu mexer aqui, eu querer mexer, porque lá, né, no compartilhamento eu restringi. Mas, para mudar, eu vou ter que entrar aqui, vir aqui no compartilhamento e mudar essa ação aqui, ó. Ou remover o compartilhamento. Quando eu removo isso aqui, eu removo esse usuário do compartilhamento. Vou botar aqui leitura e gravação, ó. Tem que compartilhar de novo. E aqui na segurança, ó, você vê que já mudou aqui, ó. Tá certo? Aí eu vou tirar o controle, vou editar, vou tirar o controle total, vou tirar o modificar e vou deixar o gravar. Vou aplicar, apliquei. Quando eu entrar aqui em compartilhamento, ele manteve aqui, porque você, para gravar, você tem que alterar, né? Então, só está aqui, ó, leitura e gravação. Tá certo? Então, ficou leitura e gravação, porque foram os mesmos que eu dei lá. Deixa eu mudar aqui. Vou aqui na segurança, ó, Domain Users, editar, né? Eu vou tirar aqui a gravação, ó. Aplicar, tá? Então, Domain Users. Deixa eu ver se ele mexeu aqui. Por que que ele não mexeu? Outra coisa que eu vou ter que tirar aqui, ó. Modificar, gravar. Apliquei lá e ele mudou aqui, ó. Ler e executar. Tá vendo? Tirei isso. Agora, se eu for aqui no compartilhamento, ficou só a leitura, tá vendo? Então, vale o quê? O mais restritivo. Antigamente, a gente dizia o seguinte, deixa o compartilhamento como leitura e gravação e restringe os direitos dentro do NTFS. Agora, as duas possibilidades se conversam, que você mexer num vai mexer no outro, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, o que a gente recomenda, né? Que você mexa sempre nos direitos do NTFS, que é o que a gente vai trabalhar na aula que vem, ok? Então, uma prévia do que a gente pode fazer. E aí, você vai poder... Qual é a vantagem disso? Que quando você entrar aqui, você vai ver, né, que dentro aqui dessa turma existe uma pasta compartilhada. E ela está onde? Sendo compartilhada aqui nesse computador. Ok? E você pode dizer aqui quem é que gerencia isso aqui, ó. Você pode botar aqui, né, que quem gerencia isso é essa pessoa aqui. Então, sempre que você precisar saber alguma coisa sobre essa pasta, você vai saber que quem gerencia é esse cara aqui. Tá certo? Pode dizer aqui onde ele está, em que escritório ele fica, e aí você vai ter essas informações sobre os objetos. Com isso, é possível que você mapeie, né, toda a estrutura da sua rede e guarde informações sobre todas as redes. Certo? Existem sistemas que são mais versáteis, né, com maior capacidade de gerenciamento do que o da Microsoft. Não é não é aqui falar bem ou falar mal, é apenas dizer que existem sistemas, por exemplo, o eDirectory, né? Ele permite que você gerencie mesmo as propriedades daqui, dizer quem pode acessar,
Aquilo que você faz lá no NTFS, você pode fazer por aqui, tá certo? E ele replica isso lá. Aqui não pode. Aqui é só um objeto que vai fornecer apenas informação a você. Enquanto outros, você vai poder realmente mexer, trabalhar com eles, que é a questão de grupos, usuários e computadores, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui você pode ver as características do servidor, ó, sistema operacional, tá certo? É da onde ele é membro, então ele é membro do Domain Controllers, né? O que mais? Você pode saber onde ele está. Você fala, esse cara está na sala tal, né? Andar tal, lugar tal. Você olha um servidor aqui e diz assim, pô, onde é que está esse servidor? Ele pode não estar dentro do CPD, né? Ele pode estar no laboratório, né? Vamos supor que isso aqui seja o servidor do laboratório, né? Então, aqui na localização, você podia botar aqui, ó, A415. Então, esse servidor está lá na A415, tá certo? Depois, você tem aqui, ó, você pode estabelecer aqui pesquisar uma senha, você precisa aí usar o BitLocker daqui, que ele deixa. O BitLocker é aquela ferramenta de criptografia do disco, né? Você tem atributos de Unix que você pode dar aqui, um NIS, um nome de domínio, um endereço IP, mas para isso é preciso que os serviços de Unix estejam instalados nele, tá? Você pode dizer quem é a pessoa que gerencia esse servidor. Quem é que cuida desse servidor? Ah, é o professor tal. Pode ficar tá aqui definido. Tá certo? Você também pode, através daqui, abrir. Aí eu não sei se ele vai abrir mesmo, né? Pode gerenciar alguns aspectos desse servidor a partir daí. Ele vai mostrar aqui, por exemplo, o visualizador de eventos. E aí você pode saber os eventos que aconteceram nessa máquina. Nem tudo você pode fazer, né? Isso aí não está... Já é uma... De repente o meu servidor dormiu lá, tá certo? Mas você pode ver esses eventos lá do servidor, ok? E pode ver aqui, ó, na minha máquina vai dar, pode ver aqui algumas coisas. E aí, como eu estou local, ele abre mesmo o gerenciador de computador daqui. Tá certo? E a partir daqui, ó, eu estou gerenciando esse computador, tá certo? Você pode fazer isso com outros computadores da rede, né? Isso vai funcionar. Ok? Bom, então a gente pode estabelecer, né, principalmente esses tipos de objetos, que é usuários e grupos, que são os objetos fundamentais. Então dá para, voltando aqui, né, para criar uma estrutura toda lá da sua empresa, né, a partir da sua árvore, né, criando esses objetos aqui, tá certo? E aí colocando todos os usuários. E aí, uma vez que você tenha isso, você pode colocar, por exemplo, se fosse na faculdade, né? Se a faculdade tivesse todos os alunos, todos os professores, tudo organizado numa estrutura de diretório, né? Os APs, por exemplo, lá de acesso à internet, podiam usar essa estrutura, pedir, usar a sua senha do portal, por exemplo, né? Ou o portal também, né? Podia estar usando a sua senha para permitir acesso. Os APs podiam estar usando a sua senha para pedir acesso, ou melhor que isso, uma vez que você tivesse autenticado, né, para o serviço diretório em algum lugar, ninguém mais precisava pedir a sua senha.
né? O que a gente chama de single sign-on, né? Você já estaria se autenticando, né, para todos os recursos da rede, porque o recurso já ia saber que você é você e que você já está autenticado lá no serviço de diretório. Ok? Claro até aqui? Ah, é uma estrutura parecida, né, com, com a estrutura local. Ah, qual é a diferença? É que você não tem, localmente, você não tem a possibilidade de criar essa estrutura hierárquica aqui, né, onde os alunos daqui são diferentes dos alunos daqui. Ah, professor, mas eu achei isso aí muito esquisito. Eu acho que os alunos todos devia ter um container aqui chamado alunos, né? Vamos dizer, então eu posso criar aqui, ó, um novo container, né? Uma unidade organizacional, né? Chamada alunos, por exemplo, alunos, e vou colocar todos os alunos os alunos todos aqui. Já uma outra unidade organizacional chamada professores, por exemplo, que prefiro organizar assim. Aí eu crio os alunos aqui e os professores aqui. E como é que você vai associar os alunos às turmas? Então eu posso criar um grupo para cada turma, né? Eu posso ter uma outra estrutura organizacional aqui, então uma nova unidade organizacional chamada turmas. Turmas. E aí eu posso criar as turmas aqui. Vou criar aqui uma nova. E aí, cada turma, por exemplo, pode ser um grupo. E aí, eu vou criar aqui como grupo, ó. Eu vou criar como grupo, um grupo chamado RN24120. Né? Criei aqui. Opa, mas espera aí, você criou aqui um grupo que tem o mesmo nome desse grupo aqui, dessa organização. Isso pode? Pode, desde que eles não estejam debaixo do mesmo container, porque na verdade, ó, esse grupo aqui, né, ele se chama, eu aqui não vou ver o nome dele, mas ele é IN24120.turmas.IN241.local. Esse cara aqui tem um outro nome, que é IN24120.IN241.local. Então, o nome, a gente chama isso de nome exclusivo. Né? O nome exclusivo é o nome que vai do objeto folha até a raiz dele. Então, aqui é IN241-20-usuários, ponto. É IN24120, ponto. É IN241, ponto local. Tá certo? Por que eu não preciso, quando eu pego um usuário, né, o nome dele por exemplo, o nome de login, que é Jean Antunes, deixa eu ver onde está isso aqui. Meio ambiente, geral. Endereço, conta, aqui é jantunes@ern. Porque a Microsoft usa um nome, que é um acesso rápido, que eles chamam onde você tem o nome do usuário, @en241.local. Então, eu nunca vou conseguir, por exemplo, eu não vou conseguir criar aqui, um usuário. Vou criar um usuário aqui chamado João A.
e vou botar como nome de login dele, ó. Ele vai dizer que esse usuário já existe, tá certo? Isso é uma característica do serviço diretório da Microsoft. Outros serviços de diretório me permitiriam criar, né, um dentro chamado Jantunes, porque ele seria jantunes.presencial.in241.local, diferente do usuário Jantunes daqui, que seria jantunes.in241.local. Tá certo? Então, isso é uma característica específica aqui da rede Microsoft. Então, aqui dentro da turma, eu poderia ter, né, e aí ia colocar os alunos, né, dentro da turma. Então, existem várias possibilidades de organização dos objetos aqui. Por um lado, é mais fácil? É mais fácil, porque aqui eu vou ter todos os usuários, todos os alunos aqui, todos os professores aqui. Eu posso também aqui dividir, criar uma outra organização aqui chamada EAD presencial. Eu tenho diferença de usuários? Tem. Então, posso criar isso e eu posso ir dividindo isso. O que é melhor? Depende de como, né, eu vou fazer o gerenciamento, né, da minha estrutura e da minha rede, ok? Tá claro até aqui, gente? Muito bem. Eu vou ver se ao longo dessa semana, para a nossa próxima aula, nem que seja para dar uma palhinha para vocês, eu vou instalar um serviço de diretório naquele servidor Linux que eu tenho aqui. Tá certo? Eu vou instalar o serviço diretório para mostrar a vocês que isso não é uma particularidade da, do Linux. Depende, Gabriel. Se você instalar um serviço diretório no Linux, você vai para o uso dele assim. Você vai criar usuários assim, tá certo? E vai gerir os servidores assim, tá certo? Você vai poder gerir os recursos a partir de um serviço de diretório, tá certo? O Windows não nasceu assim, né? As redes não nasceram com o serviço de diretório. Isso foi uma característica que foi adicionada ao serviço de diretório. Eu acho que essa visão de que fazer as coisas no Unix é mais difícil ou mais chato, ou coisa, é porque é, só se ensina a parte chata a parte difícil do Unix, né? Que é por conta do terminal. Mas a verdade é que hoje em dia os administradores mais pesados mesmo não usam isso aqui. Só usam essa interface gráfica para ver ou para mexer quando é uma coisinha. Imagina que a cada semestre, tá? Imagina só, você, a cada semestre, você é administrador do serviço do diretório de uma universidade. Vamos supor que a Unigran Rio resolva, né, que ela vai ter um serviço de diretório para gerenciar todos os cursos da faculdade. Alunos, professores, servidores, impressoras, os APs, né? Vamos dizer que isso seja as estruturas de grupo interno, né? E que aí a gente consiga separar aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, a gente criou alunos, professores, né? Turmas, a gente podia criar uma aqui, funcionários, né? E aí a gente ia saber quem era funcionário administrativo, quem era professor, quem era aluno,
E eu já vou chegar lá quando eu falar de GPO. Daqui a pouco eu vou falar de GPO e eu organizar isso dessa forma, usando um serviço diretório. Isso faz sentido para caramba fazer isso, tá certo? É, é uma coisa comum, né? Agora imagina que você, a cada semestre, né, você tem a entrada de, sei lá, 5.000 alunos a cada semestre, né? E que você tem no período de 15 dias, há 5.000 contas naquele serviço de diretório. Não dá para pensar em fazer isso na interface gráfica. Não dá. Né? Como é que isso é feito? Através de um script, tá certo? Escrito ou em VB script, escrito em Python ou escrito em Perl, tá certo? É uma coisa que a gente fala para o pessoal que quer seguir a carreira de infraestrutura de rede, diz assim, vou fazer rede porque eu não gosto de programar. Pô, cara, tu tá ferrado. Entendeu? Alguém enganou você, porque se você acha que você não vai programar, tá ferrado. O que é pior, você vai programar na munheca mesmo. Né? Não tem ideiazinha gráfica, bota caixinha aqui, bota caixa de texto, botão, não tem. É na mão mesmo, é ir lá e fazer um script em C, em Python, em Shell, sei lá qual é a tua linguagem preferida, no caso do Windows VB Script, e você vai fazer e vai rodar aquele script. Você está com a lista de usuários que foi criado no banco de dados. O melhor seria se o programa, né? E aí é que é o ideal, o programa de matrícula, o cara chegou lá para fazer matrícula no balcão de matrícula, na hora que ele fez a matrícula, que ele ganha o número de matrícula, para ele já seja criado um usuário na rede. Esse seria o ideal, mas vamos supor que não esteja 100% integrado, né? O cara botou lá no sistema de matrícula, matriculado, gerou uma lista de usuários matriculados naquele dia, né? E você vai ter que rodar um script para ler o banco de dados, ou ler aquele arquivo e criar os usuários na rede. É terminal também, tá certo? Você tem é, 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 X, um diretório na rede, criou um diretório. Aí você precisa compartilhar esse diretório, criar um grupo e colocar pessoas para dentro desse grupo. Dependendo da quantidade de pessoas que tem que fazer parte do grupo, pô, fazer isso na mão gasta um tempo danado. É melhor fazer um programinha para fazer isso. Né? Você vai fazer um programa e vai usar terminal para fazer isso. Então, essa coisa de que existe uma ilusão, né, pela forma como a coisa é abordada, porque normalmente o usuário chega que vai aprender o Windows, né, e a Microsoft foi muito, muito esperta nesse negócio, né, te apresenta, o usuário já está acostumado, apresenta a interface gráfica, e até algum tempo atrás só tinha interface gráfica para você. Quer dizer, só tinha não. Basicamente, era mais difícil, porque as ferramentas não gráficas, né, às vezes, era difícil você fazer uma programação, não havia comandos de linha de console para fazer certas coisas. Né? E a gente tinha que. Mas sempre existiu a linha de comando. Ninguém cria usuário numa empresa naquela interface. Tá? Dá user add, blá, 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 e cria lá, porque net use mais, daquele lá, comando de criação de usuário, feito num programa de script. E aí pega o usuário no banco de dados, ou na lista lá no arquivo e cria o usuário. Quem faz isso
Ninguém faz isso aqui. Ah, é legal para criar um, dois usuários, três usuários, né? E aí o que acontece é que, como o pessoal não tem familiaridade com a questão da linha de comando do Unix, a gente aproveita, né, para mostrar. Mas eu podia mostrar para vocês, criar o usuário, instalar uma interface gráfica no servidor e dizer aqui, ó, vem aqui, dá usuários e grupos, entendeu? Usuários e grupo, adicionar usuário, nome do usuário, quem é aqui a senha de quem está fazendo isso. Pronto, nome do usuário. Aqui, cria o usuário, novo usuário, depois entra nas configurações do usuário, vê as configurações, privilégios, o que o usuário pode fazer. Tem igualzinho, cara. Tem também. Né? É porque a gente mostra no Windows mostra a parte fácil e no Unix mostra a parte difícil. Né? Por que isso? Porque se aproveita, né, normalmente que o usuário não está acostumado a interagir com o terminal, né, no Unix, para mostrar isso para o usuário. E porque lá está o grande poder. Tá certo? E servidor que se preze, né, não tem interface gráfica. A Microsoft demorou anos para entender isso, né? E agora ela entendeu, e os servidores da Microsoft não tem mais interface gráfica. Por quê? Porque isso está muito para o servidor. Tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar 10 minutinhos aí, são 8h30, vamos dar 10 minutinhos e eu vou falar de GPO para vocês, né? E que são as políticas de grupo, segurança em grupo, que é o que justifica, o que dá sentido a toda essa estrutura de diretório. Tá legal? Então vamos dar aí 10 minutinhos. Eu vou parar aqui o. Vou parar